Existe algo acontecendo hoje que está destruindo a vida espiritual de muitas pessoas. O barulho na mente, barulho nas emoções, barulho no mundo. As pessoas acordam e já pegam o celular, dormem com a mente cansada, vivem distraídas. E no meio de todo esse barulho, uma pergunta começa a surgir dentro do coração. Deus ainda fala? Porque muita gente ora, mas não sente direção, busca, mas não encontra paz. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez você esteja cansado, confuso, sem saber o que fazer. Mas hoje, eu quero te mostrar algo profundo que John Wesley descobriu, algo que mudou completamente sua vida espiritual, porque Wesley entendeu que Deus ainda fala, mas quase nunca no barulho. Deus fala no secreto. E fique comigo até o final desse vídeo, porque existe algo sobre ouvir a voz de Deus que quase ninguém percebe. E talvez o problema nunca tenha sido Deus estar em silêncio. Talvez o problema seja que o mundo ficou barulhento demais. Hoje vamos falar sobre intimidade, presença, silêncio, Espírito Santo e como ouvir Deus novamente. Mas antes, comenta aqui embaixo: Deus, eu quero ouvir sua voz. E se você deseja fortalecer sua vida espiritual, se inscreva no canal. Aqui nós falamos sobre vida secreta com Deus, Espírito Santo e intimidade verdadeira. John Wesley percebia algo muito perigoso. As pessoas podem estar perto da religião e longe da presença de Deus. Podem ouvir sermões, conhecer versículos, frequentar igrejas, mas ainda assim viver desconectadas espiritualmente. E sabe por quê? Porque perderam o secreto. Hoje, o mundo disputa a atenção o tempo inteiro. Tudo quer roubar sua mente. Vídeos, notícias, ansiedade, preocupações, redes sociais, e aos poucos o coração vai ficando cansado, a alma vai ficando pesada. E sem perceber, a pessoa começa a perder sensibilidade espiritual. Ela ainda ora, mas já não percebe Deus como antes. E talvez isso esteja acontecendo com muita gente agora. Porque ouvir Deus exige algo raro hoje: silêncio interior. John Wesley separava momentos sozinho com Deus, sem distrações, sem correria, sem barulho, porque ele entendia algo profundo. Deus fala melhor onde existe silêncio. E talvez o que você mais precisa hoje não seja correr mais. Talvez seja parar, respirar, silenciar. Porque Deus ainda fala, mas poucas pessoas conseguem ouvir, porque vivem ocupadas demais. E existe algo poderoso que acontece quando alguém volta ao secreto. A alma começa a desacelerar. O coração começa a perceber detalhes. E a presença de Deus volta a ser sentida novamente. Existe um detalhe muito forte na vida de John Wesley. Ele não buscava apenas conhecimento, ele buscava presença. E isso mudou tudo. Porque conhecimento pode encher a mente, mas só a presença de Deus transforma o coração. Wesley passava longos períodos em oração, lendo a Bíblia, meditando, silenciando diante de Deus. E foi nesse lugar secreto que sua intimidade começou a crescer profundamente. Ele descobriu algo que quase ninguém entende hoje. Deus fala de maneiras silenciosas. Às vezes, não é uma voz audível, mas uma direção, uma convicção, uma paz, uma percepção profunda dentro da alma. E talvez Deus já tenha tentado falar com você várias vezes,
mas o barulho da vida abafou tudo. Por isso, fique até o final desse vídeo, porque existe algo muito importante sobre discernir a voz de Deus, que pode mudar completamente sua vida espiritual. Wesley entendeu que ouvir Deus não é sobre emoção constante. É sobre permanência. Quanto mais alguém permanece no secreto, mais sensível espiritualmente se torna. E talvez o que Deus deseja hoje não seja impressionar você. Talvez Ele queira aproximar você. Porque o secreto não é um lugar de espetáculo. É um lugar de relacionamento. Se você deseja voltar ao secreto com Deus, comenta: "Eu quero mais da presença", e curta esse vídeo, porque isso ajuda o YouTube a entregar essa mensagem para mais pessoas que estão buscando Deus sinceramente. Talvez a maior mentira que muitas pessoas acreditaram é que Deus parou de falar, mas isso não é verdade. Deus continua falando. O problema é que poucas pessoas continuam ouvindo, porque ouvir Deus exige sensibilidade espiritual, e sensibilidade espiritual nasce no secreto, na oração, no silêncio, na permanência. John Wesley sabia disso. Por isso, ele protegia seus momentos com Deus, porque entendia: quem perde o secreto começa a se esvaziar por dentro. E talvez isso explique o vazio que muita gente sente hoje. Elas têm distração, mas não têm paz. Têm informação, mas não têm presença. Têm entretenimento, mas perderam intimidade com Deus. Mas existe algo poderoso sobre voltar ao secreto. Quando alguém desacelera e começa novamente a buscar Deus com sinceridade, algo muda. A alma começa a despertar. A presença começa a ser percebida novamente, e aquilo que parecia distante volta a ficar vivo. Talvez Deus esteja esperando apenas isso, sua atenção novamente, porque Deus não compete com o barulho do mundo. Ele fala no secreto. Talvez o que mais está faltando hoje não seja força, nem dinheiro, nem respostas rápidas. Talvez esteja faltando presença, porque existe um vazio que só Deus consegue preencher. E muitas pessoas tentam preencher isso com distrações, vídeos, redes sociais, correria, entretenimento, mas nada resolve. Porque a alma humana foi criada para algo maior. Foi criada para Deus. John Wesley compreendeu isso profundamente. Por isso sua vida espiritual era tão intensa. Ele não dependia apenas de cultos, nem apenas de mensagens. Ele tinha uma vida secreta com Deus. E talvez é exatamente isso que Deus esteja chamando você para viver agora. Não uma religião vazia, mas intimidade verdadeira, porque Deus ainda fala, ainda direciona, ainda toca corações, ainda transforma vidas, mas quase sempre no secreto. Se hoje você sente que perdeu a sensibilidade espiritual, volte ao secreto, volte ao lugar da oração, volte ao silêncio, volte à presença, porque Deus ainda fala. E talvez Ele tenha usado esse vídeo hoje para lembrar você disso. John Wesley descobriu que a voz de Deus não desapareceu. As pessoas é que se afastaram do secreto. Mas você ainda pode voltar, ainda pode ouvir novamente, ainda pode sentir novamente, ainda pode recomeçar, porque Deus nunca deixou de falar. Ele continua esperando no secreto. E se você chegou até aqui, comenta: Deus, eu quero voltar ao secreto. E se inscreva no canal, porque aqui nós estamos aprendendo juntos a viver uma vida profunda com Deus.